seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos tratar de uma questão muito importante para as contas eleitorais de um candidato: a abertura de conta bancária. A abertura de uma conta bancária de campanha eleitoral e o registro total, integral da movimentação financeira de campanha é essencial para a posterior regularidade dessas contas quando a Justiça Eleitoral for examiná-las. Houve uma época em que havia uma súmula do Tribunal Superior Eleitoral, a súmula número 16, que permitia outras formas de comprovar movimentação financeira de campanha. Mas isso não existe mais. Esta súmula ela já foi revogada em 2004. E a partir de então, apenas a conta bancária de campanha eleitoral é que comprova a movimentação financeira ou a sua ausência na prestação de contas. Então, se um determinado candidato não arrecadar recurso de espécie alguma e não fizer também nenhum gasto financeiro, ainda assim, para provar que não houve movimentação financeira, ele terá que ter aberto uma conta bancária de campanha eleitoral. E esta conta é que provará o que ele alega em uma determinada prestação de contas. Então vamos ver alguns aspectos sobre essa conta de campanha eleitoral e sobre outras contas bancárias que também funcionam na época eleitoral. A primeira coisa que nós vamos ver: esta conta bancária ela é destinada a passar todos os recursos próprios que um candidato resolva aplicar na sua campanha e também para receber as doações de pessoas físicas. Então, uma das premissas básicas de que esta conta tem que estar aberta desde o início da campanha é justamente para que ela possa receber doações de pessoas físicas. Porque a doação, como você sabe, ela é um ato voluntário, não é um ato programado. Eu não consigo saber com precisão quando ele vai acontecer, porque ele é unilateral, ele depende da vontade do doador, e a conta bancária tem que estar aberta para receber esses recursos. E isso se faz já no início da campanha eleitoral. Os recursos que o candidato possui, antes de usar, ele precisa depositar nesta conta, senão a utilização também vai ser irregular. Até quando que eu preciso abrir essa conta bancária de campanha eleitoral? O prazo que a legislação eleitoral dá ao candidato é de 10 dias da concessão do CNPJ, que ocorre bem no início da campanha. Sobre CNPJ, nós vamos fazer um outro vídeo específico, mas por enquanto você precisa gravar isso. O prazo é de 10 dias da concessão do CNPJ, justamente para que essa conta bancária ela possa registrar toda a movimentação financeira de campanha. Por aí você já deve ter concluído que não abrir a conta bancária de campanha eleitoral vai gerar desaprovação de contas. Vai, porque não é possível comprovar a movimentação financeira alegada ou a ausência dessa movimentação financeira. Então é muito importante que você esteja atento para, no início da campanha eleitoral, o candidato ter aberto a sua conta bancária no prazo. O período da campanha eleitoral é muito curto, ele é de apenas 45 dias. Então é muito necessário que esta conta esteja aberta realmente no início da campanha. Se ela for aberta bem lá ao final, por exemplo, às vésperas da eleição, ela já não tem finalidade. Ter aberto uma conta bancária que não estava disponível durante o período eleitoral é o mesmo que não abrir esta conta bancária. Onde abrir a conta bancária? Onde eu posso abrir? Existe um determinado tipo de banco que só recebe essas contas? Não. O que a legislação eleitoral diz é que a conta bancária de campanha eleitoral ela pode ser aberta em qualquer banco, em qualquer instituição financeira, desde que ela esteja autorizada a funcionar pelo Banco Central. Então, este é um primeiro requisito. E o segundo requisito é que ela possa emitir extratos eletrônicos. Então, antes de abrir a conta bancária, é preciso se certificar de que o banco tem condições de emitir um extrato eletrônico. O que é o extrato eletrônico? Nós, na nossa vida cotidiana, pessoas físicas, os extratos bancários a que nós temos acesso, eles são extratos comuns. O extrato de um candidato a uma campanha eleitoral, o chamado extrato eletrônico, ele identifica todos os doadores e todos os fornecedores de campanha. Há bancos que não têm condições de fornecer esse extrato à Justiça Eleitoral.
Esses extratos são encaminhados mensalmente, até 15 dias do encerramento do mês da campanha eleitoral, para o Tribunal Superior Eleitoral. E é por meio desses extratos que as contas são examinadas. Então, se o banco não tem condições de emitir esses extratos, é porque o candidato não pode abrir conta neste banco. E aí surge a dúvida. Pode abrir conta em banco digital? Esses bancos novos, recentes, que estão funcionando no mercado? Pode abrir conta bancária de campanha eleitoral em um banco de cooperativa? O que vai responder a essa questão é a possibilidade desse banco emitir extrato eletrônico ou não. Então, esta é a informação que deve ser buscada junto a esses bancos. Se eles têm condições de expedir extrato eletrônico, pode abrir. Se eles não têm condições de expedir extrato eletrônico, não pode abrir. Esta não é a única conta de campanha eleitoral, mas esta é sim a conta que obrigatoriamente tem que ser aberta por todos, por conta da possibilidade de receber doações, como eu já falei. Então, esta conta bancária de campanha, para movimentação de recursos privados, sejam eles de doações ou recursos do próprio candidato, essa precisa estar aberta. Todos os candidatos têm que ter. Mas existem duas outras que ainda podem ser necessárias. Que contas são essas? São as contas destinadas ao recebimento de recursos públicos. A abertura dessas contas depende de o candidato receber ou não esse tipo de recurso. Então, se um candidato receber recursos do fundo partidário, ele precisa ter uma conta bancária aberta só para movimentar recursos do fundo partidário. Se um candidato receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele precisa ter uma conta aberta só para movimentar recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esses recursos são públicos, eles têm natureza diferente dos recursos privados que estão lá misturados, os recursos do candidato e das demais pessoas físicas. Então, eles precisam de conta bancária específica. Qual é o prazo para abrir essas contas? Bem, daquela conta lá obrigatória, que tem que abrir em qualquer circunstância, tenha dinheiro sendo recebido ou não, o prazo é de 10 dias da concessão do CNPJ, certo? O prazo para abrir uma conta de fundo partidário ou de fundo especial de financiamento de campanha, ele não está fixado na legislação, porque ele depende de ocorrer ou não esse recebimento. Então, quando deve ser aberta essa conta? Sempre que um partido político repassar esses recursos ao candidato. Repassou, tem que abrir, porque a forma de receber esses recursos é mediante a conta bancária específica de campanha. Uma vez abertas estas contas bancárias, estão lá sendo movimentados regularmente os recursos, não é possível transferir recursos de uma conta para outra. É vedado. Não é possível transferir recursos, por exemplo, dos recursos privados, aquela conta obrigatória, para fundo partidário, ou de fundo partidário para ela, ou de fundo partidário para o fundo especial, ou de fundo especial para fundo partidário ou outros recursos. Cada modalidade de recurso tem que ser movimentada de forma exclusiva em uma conta bancária. Os bancos, eles têm a obrigação de abrir essas contas em até 3 dias da solicitação. Não pode condicionar a abertura a um depósito mínimo e não pode cobrar taxas de manutenção. Outras taxas de prestação de serviços bancários podem ser cobradas. Aí depende do que há em cada banco e daquilo que foi acordado com o correntista, que nesse caso é o candidato. Mas depósito mínimo e taxas de manutenção não podem ser cobrados. Existe na legislação eleitoral a regulamentação de quais são os documentos que devem ser apresentados para abrir uma conta bancária e eles vão estar relacionados aqui na descrição do vídeo. Nos próximos vídeos, nós vamos tratar de outros aspectos ainda relativos às contas bancárias. Acompanhe, inscreva-se no canal, acione a notificação para que você seja avisado de quando saírem próximos vídeos e me acompanhe também nos meus canais profissionais, no Facebook e no Instagram. Os endereços estão também na descrição do vídeo. Lá e também aqui, você se mantém informado sobre os principais temas e as principais questões de contas eleitorais e partidárias. Muito obrigado pela presença, continue acompanhando e nós vamos aqui, durante todo o processo eleitoral, discutindo as principais questões que surgem
tanto da legislação eleitoral quanto do dia a dia de uma campanha eleitoral ou de um partido político. Até lá!